Olá, eu sou Luiz Carlos e este é o podcast Filosofia Fora da Caixa, sempre um tema filosófico para discutir algum aspecto do cotidiano. Este podcast tem frequência semanal e você pode acompanhar as novidades no Instagram e na sua plataforma de podcasts favorita, sempre aos sábados. Em 8 de março, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Não, esse não é o assunto do podcast de hoje. A ideia não é prestar uma homenagem ou comemorar o Dia Internacional da Mulher. É preciso esclarecer que esta não é uma comemoração justa e nem é um prêmio de reconhecimento às mulheres de nossa sociedade por tudo aquilo que elas fazem todos os dias. Essa data marca memórias de sofrimentos, de muitas lutas por parte das mulheres em nome de respeito. Respeito este que sequer deveria ser objeto de lutas, uma vez que na verdade as mulheres não podem ser consideradas inferiores ou superiores aos homens. Somos seres humanos iguais e, portanto, com iguais direitos de expressão e manifestação na sociedade. O nosso papo não pode ser sobre o quanto a mulher é um sexo frágil, porque elas não são, e para isso nos basta olhar a quantidade de ameaças que elas sofrem todos os dias, o quanto resistem às dores e aos sofrimentos. Há quem defenda, em distintos lugares de poder, inclusive mulheres, que o melhor lugar é ser subjugada. Ao longo da história da filosofia, a mulher se fez muito presente, muito embora a gente tenha poucos registros das primeiras mulheres que marcaram a história da filosofia, justamente por um certo silenciamento. E esse silenciamento é marcado justamente por considerar o sexo masculino como superior. A primeira defensora que nós temos registros do direito igualitário da mulher é a filósofa Hiparquia de Maroneia. Já no século IV, antes da era cristã, ela desafiou a sociedade patriarcal em que vivia, exigindo para si o direito de casar-se com o homem que amava, o filósofo Crates de Tebas, um aristocrata que encontrou na filosofia uma forma de viver, renunciando aos bens que possuía para viver nas ruas. Assim como ele, Hiparquia assumiu para si a mesma posição. Claro que não ficou nisso. Ela garantiu também seu lugar nas reuniões entre os filósofos de sua época, não sem questionamentos. Um dos mais famosos veio de Teodoro o Ateu, que recebeu como resposta: "Você acredita que fiz mal em consagrar meu tempo ao estudo e à filosofia em razão do sexo que nasci e que deveria tê-lo perdido em uma máquina de tecer?" O que ela quer questionar é que seres humanos são todos iguais. Portanto, se fosse um tempo perdido para ela, igualmente seria para ele perder tempo com a filosofia. E ela ganhou tal espaço entre os filósofos que, quando da sua morte, ela foi homenageada com o dia que marca a presença das mulheres na filosofia. Ela não foi um caso isolado, e podemos citar muitos. Por exemplo, Aspásia de Mileto, a sacerdotisa de Otima ou Hipátia. Muito embora poucos registros tenham chegado até nós sobre a relevância de suas contribuições na filosofia clássica. Um destaque mais recente na história da filosofia cabe à filósofa Flora Tristan, que foi uma das fundadoras do feminismo moderno. Ela sentiu a necessidade de mobilizar-se pelo direito de sobreviver ante a violência sofrida da parte de seu esposo. Em seus registros nós podemos encontrar a seguinte afirmação: "Todos os infortúnios do mundo vêm do esquecimento e do desprezo que até hoje foram feitos dos direitos naturais e imprescindíveis de ser mulher." Esse esquecimento é em que parece ter caído a contribuição das filósofas, de outra parte também os direitos da mulher como ser humano, dotada dos mesmos direitos dos demais seres humanos. Para a filósofa brasileira Marilena Chauí, essa situação é consequente da utilização de mecanismos ideológicos que contribuem para que as pessoas se conformem com a realidade em que vivem e não queiram lutar pelos seus direitos. E a gente vê por meio de diferentes manifestações, inclusive de pessoas públicas, que defendem o lugar da mulher na sociedade como subjugada. Já para a filósofa Judith Butler,
qualquer que seja a liberdade pela que lutamos, ela deve ser uma liberdade baseada na igualdade. Portanto, na igualdade entre todos os seres humanos. As mulheres estão nesse mesmo meio, elas não podem ser consideradas inferiores aos homens. Este foi o 6º episódio do podcast Filosofia Fora da Caixa. Você pode acompanhar as novidades semanalmente, sempre aos sábados, nas principais plataformas de distribuição de podcast. Você pode ainda participar da elaboração das pautas, interagindo conosco no Instagram ou em anchor.fm/lcalvoscoach. Busque em todas as redes sociais Filosofia Fora da Caixa. Vamos seguir nesse papo. Até a próxima.